Paz do Senhor, irmãos. Amém. Só Jesus, irmão. Abra a sua Bíblia, livro de Josué. Ele gostou desse negócio de ficar falando, você viu? Se deixar, ele vai inventar moda, viu, pastor Paulo? Cadê o pastor Paulo? Pastor Paulo sabe. Não deixa não, senão ele vai deixar o pregador pregar e vai ficar com o microfone na mão. Quando ele enjoar, ele vai começar a pregar no lugar do pregador, viu? Vamos já podar isso dele. Livro de Josué, capítulo número 24, verso de número 15, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de número 24, capítulo de número 15. Capítulo de número 24, verso de número 15. Perdão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Diz assim a santa palavra de Deus. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você diz amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler de novo, irmão, porque eu li errado. Eu não gosto desse negócio de ler errado. Vou ler mais uma vez. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora sim você diz amém. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Pode fechar a sua Bíblia, eu também vou fechar a minha. Meus irmãos, o pastor César me disse tinha algumas semanas atrás que ele falou assim: Leandro, eu vou renovar, vou fazer novamente a campanha da família. E eu achei muito importante, porque de fato a família, ela é o maior projeto de Deus. De fato, tudo em nossa vida envolve a família. Tudo, seja, eu diria, em todos os aspectos, nós vivemos em função desta questão família, mulher, filhos, e trabalhamos para cuidar da família, e buscamos a estabilidade da família, o conforto da família, buscamos o sonho da família. Todos nós, quando estamos montando os nossos projetos, por mais egoísta que sejam os nossos projetos, pensando um pouco em nós, ou às vezes tão somente em nós, como algumas pessoas fazem, mas quase sempre nós nos voltamos para a família, e fazemos tudo em função da família. Por isso a família é o maior projeto de Deus, por isso a família, ela é mais antiga até que a própria igreja, porque ela foi a primeira coisa que nasceu no coração de Deus, quando Deus fez o homem e a mulher. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que, em particular, nós filhos de Deus, nós crentes, nós todas as vezes que olhamos para a nossa família, para a nossa mulher, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos parentes, nós os entregamos na mão de Deus. Essa frase que Josué disse, ela é típica na boca de todo crente. Eu e minha casa, se a pessoa não é crente, pastor Paulo até falou algo interessante, se a pessoa não é ainda, se sua família toda ainda não é crente, é correto até que ela diga: eu e minha casa serviremos, porque a família ainda não é, mas se a família já toda é crente, o correto já é dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E nós temos essa mania de realmente estar constantemente falando isto. Mas algo que me chama muita atenção é que Josué, naquele tempo, atentou para esta mesma atitude que os filhos de Israel vinham dizendo. Eles também atribuíam que suas famílias serviam ao Deus de Israel. Porém, Josué começou a se preocupar, porque eles não sabiam de fato quem era o Deus que eles estavam proclamando que serviam. Eles de fato não entendiam, não conheciam a grandeza deste Deus, o tamanho deste Deus, a força deste Deus, a importância deste Deus, a sensibilidade de fato estar servindo a este Deus. Ora seja, é muito fácil nós pronunciarmos alguma coisa,
mas é muito diferente, é totalmente distinto na prática aquilo que nós falamos. Quantos de nós afirmamos alguma coisa, mas só se torna fato real aquilo que estamos afirmando quando de fato estamos executando aquilo que estamos afirmando? E me chama a atenção que Josué olhou aquele povo que proclamava dizer servir ao Senhor, mas eles não sabiam quem era aquele Deus. Volta e meia, eles olhavam uns para os outros, porque eles não tinham uma estátua, eles não tinham algum animal que representasse o Deus de Israel. Então volta e meia Israel se perdia naquele sentimento de quem era Deus, e já não sabia como adorar, como clamar, e por isso vivia às vezes até clamando a outros deuses, tomando outras atitudes diante daquilo. Josué olhou aqui e disse: Senhor, gente, vocês precisam começar a colocar a cabeça no lugar, para saber de fato quem é o Deus, primeiro, de fato quem é o Deus que vocês querem servir, e depois reconhecer de fato quem é o Deus de Israel, quem é este Deus que nós estamos servindo. Uma coisa eu sei, é que eu, Josué, eu e minha casa, nós serviremos ao Deus que eu conheço, ao Deus que eu reconheço, ao Deus que eu sei quem Ele é, eu sei qual é a força dEle, eu sei qual é o poder dEle, eu sei qual é a capacidade dEle, nele eu creio, nele eu confio, nele está toda a minha família, nele eu lançarei toda a minha vida, mas eu sei quem é esse Deus. Vocês precisam saber quem é esse Deus, para vocês pararem com essa confusão de sentimento. Um dia vocês querem muito este Deus, creem muito neste Deus, entregam muito as suas famílias na mão deste Deus, mas outro dia vocês se tornam vulneráveis e já não querem mais este Deus, já não entregam sua família neste Deus, e uns estão entregando na mão de outros deuses. Irmão, quando eu li isso, eu falei: Jesus, é isto exatamente que nós precisamos entender antes mesmo de falarmos: eu e minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Queridos de Deus, quantas pessoas elas pronunciam, ou quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas ainda não conheceram, e se conheceram apenas de ouvir falar de quem é o Deus do qual nós estamos servindo. A importância de conhecer quem é este Deus da família é fundamental para que você tenha os pés firmados em Cristo e não vacile na tua fé. Eu entendi que muitas vezes nós vacilamos na nossa fé. Quando eu digo vacilamos na nossa fé, fraquejamos na nossa fé, porque nós ainda não conhecemos Deus, eu diria na íntegra, exatamente quem é o Todo-Poderoso. É claro que a própria Bíblia diz que somente a eternidade nos dará a graça de conhecermos mais a este Deus, mas irmãos, nós precisamos reconhecer uma coisa: existem muitos fatos acerca de Deus que nós não podemos nos omitir de dizer: de fato Deus tem este poder. Mas saiba de uma coisa, escute, muitos de nós estamos sofrendo porque nós não queremos perceber, ou fingimos que não queremos perceber, ou não conhecemos mesmo quem é este Deus Todo-Poderoso que nós estamos servindo. Existe uma coisa que eu afirmo, sempre vou afirmar: o maior pecado da igreja atual é subjugar quem é o Deus desta família. O maior pecado da igreja atual é não reconhecer a grandeza deste Deus e o poder deste Deus. Em que momento, pastor Leandro? Exemplo, alguns momentos você pronuncia com muita alegria: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa está na mão de Deus, a minha casa será abençoada por Deus, meu filho está na mão de Deus, meu marido está na mão de Deus, as minhas finanças estão na mão de Deus. Ou quando a situação é diferente e você está totalmente atribulado, você está totalmente perturbado, aí você
começa a pronunciar: eita Jesus, porque Deus não leva esse miserável, isso aí não presta, não, isso aí não vai estar no céu não, isso não vale nada. Ah Senhor, que coisa horrível, meu Deus, olha, isso não vale nada, isso não presta, meu Deus, era melhor ser sozinha neste mundo do que dessa praga do meu lado. Ei irmão, peraí, um dia você entregou na mão de Deus e outro dia você entregou na mão do diabo. Israel não reconhecia quem era Deus direito. Você precisa saber que uma vez que você está voltado para Deus, o poder deste Deus, a força deste Deus vai superar qualquer crise que você esteja vivendo. Você precisa entender que se você está servindo a Deus e quer entregar a tua família na mão de Deus, você tem que fazer essa escolha uma vez e saber que Deus estará com você até o final, aconteça o que tiver que acontecer. Noé, você está disposto a entregar sua família na minha mão? Estou sim, Senhor. Rapaz, mas o negócio vai esquentar aí embaixo, viu? Porque Cão, Sem e Jafé não são crentes. Eles não eram crentes não, irmãos. Eles faziam parte daquela geração. Você tem que entender que o negócio vai pegar aí embaixo. Você está disposto? Estou sim. Está disposto a colocar, a entrar você e sua família para dentro da arca e falar: é Deus e pronto, acabou, é Deus até o final, aconteça o que acontecer, porque vai descer água. Estou sim, Senhor. Então beleza, Noé. Não pode voltar atrás, porque quando você volta atrás, irmão, a pessoa que volta atrás, primeiro, com a sua palavra, segundo, a pessoa que volta atrás naquilo que ela pensa, naquilo que ela, nos ideais dela, na opinião dela, ela não é digna de credibilidade, nem de mais nada. E Deus vê dessa forma também, irmão. Se tu levantar a tua mão hoje e falar: Deus, eu vou contigo até o final. Olha, Deus, pode cair água, pode se levantar o inimigo, pode acontecer o que tiver que acontecer. Eu, Deus, e mais nada até o final. Irmão, se tu fizer isso e depois voltar atrás, tu perdes a credibilidade com Deus. Se tu profetizares que Deus vai fazer algo, vai abrir uma porta, e depois tu desiste daquela porta sobre a tua casa, sobre tua família, sobre sua vida, e você já não é melhor desistir desse negócio, você está tirando das mãos de Deus, e escute, você está deixando de acreditar, está deixando de servir a Deus. Nós não podemos, em momento nenhum da nossa vida, escute o que eu estou lhe falando, em momento nenhum da nossa vida, nós podemos duvidar da excelência, da grandeza, do poder e da capacidade que Deus exerce sobre a nossa vida. Eu vou lhe dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo: há muitas pessoas que já desistiram de orar sobre seus filhos, sobre seus maridos, sobre sua família. Há muitas pessoas que falam: é melhor deixar do jeito que está. Ele entrou lá para o espiritismo, ele entrou para aquele outro negócio, deixa do jeito que está, em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar o dom da segunda chance hoje. Tu tens que voltar ao tempo que você diz assim: eita Senhor, eu quero todo mundo dentro da igreja, e não desistir. Se tu entregou na mão de Deus a tua família, em nome de Jesus Cristo, não tire da mão de Deus, porque Ele é poderoso sobre a nossa vida. Deus é maior, meu irmão. Deus é tão grande que nós não podemos duvidar desta capacidade de pastor. Eu não duvido. Sabe por quê, irmão? Veja bem, olhe para mim com muita honestidade. Eu estou falando isso porque nós temos a mania de mentir para nós mesmos. Mas o crente, ele mente de uma forma diferente. Vou falar para você o jeito que o crente mente. Ele não é declarado naquilo que ele fala, ele fica como é que eu poderia dizer? Ele fica camuflando com subterfúgios. Obrigado, pastor César. Ele usa muito subterfúgio com Deus. Ele não se declara, mas ele não quer falar: Deus, eu não acredito mais na salvação desse aí, eu não acredito mais na restauração disso, eu não acredito mais na restituição. Aí ele fica usando subterfúgio. Eu acho que Deus tem outra coisa para mim. Eu acho que o projeto de Deus é outro. Irmãos, a Bíblia diz que o projeto de Deus é um só desde que você saiu de dentro do ventre da sua mãe. É uma palavra só. Deus não tem meio termo, irmão.
A Bíblia mesmo já diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem conversa não. Se Deus um dia olhou para você e disse, entrega a tua família na minha mão, ei, como olhou para nós e disse, entra para dentro da arca com a tua família, eu vou cuidar de todo mundo, pode deixar que eu vou dar jeito, pode ser que venha um monte de problema, pode ser que tenha um monte de tempestade, pode ser que tenha dia que você queira sumir da face da terra, mas se tu entregou na minha mão, a Bíblia diz, entrega na mão do Senhor, confia nele, porque o demais ele fará sobre a sua vida. Nós precisamos entender que se queremos declarar que Deus é o Deus da nossa família, nós precisamos crer no poder deste Deus. Na hora da gente crescer, eu estava vendo televisão hoje e eu ouvi o Dunga falar uma coisa, ele disse assim, sobre esse negócio das convocações. Ele falou assim, vocês acham que eu sou burro? Que eu não sei o que eu estou fazendo? Que eu não sei o que eu estou falando? Irmão, tem hora que eu olho para mim, quando eu estou vulnerável, ai Jesus, aí eu falo, meu Deus do céu, eu estou tendo uma atitude, parece que eu estou sendo burro. Ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito, ou eu creio que o braço forte de Deus está sobre a minha vida, ou eu não creio, ou eu me lanço como criança nos braços de Deus, ou não, ou fico sofrendo, fico apanhando, fico tentando encontrar saída, fico tentando encontrar resposta e adiando cada dia mais as bênçãos de Deus na minha vida. Mas a palavra de Deus fala, se confiar no Senhor teu Deus, serás como montes de Sião que não se abalam, muralhas de Jerusalém indestrutíveis. Você precisa acreditar, 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 acreditar. Esta é a palavra, não é motivadora, não é animadora, é uma palavra certa. Se eu creio em Deus, se eu entreguei a minha família na mão de Deus, não vai ter capeta nem demônio nesta terra capaz de tirar a força de Deus sobre a minha família. Rabacanda, rabachorianda, rabacomanda, rabacanda, rabacai. Oh, aleluia! Eu preciso crer, porque eu não estou falando de um Deus qualquer. Não. Eu não estou falando de um Deus pequenininho, de um Deus que não fala, que não vê, que não ouve, que não entende, que não sente. Eu estou falando do Deus todo-poderoso na batalha. Eu estou falando de um Deus tão poderoso que a Bíblia narra uma história sensacional, inacreditável, sobre a força desse Deus, que é para que o ímpio, para que o inimigo saiba quem é este Deus. A Bíblia fala, nos conta a história sobre a guerra entre os filisteus e Israel, quando Israel perdeu a batalha por conta do pecado de seus sacerdotes, e os filisteus roubaram a arca da aliança do concerto. E a arca da aliança do concerto, você sabe muito bem que ela representava a presença de Deus diante de Israel. Ora, quem diga que dentro dos textos tipológicos, a arca representava, ela tipificava, ela lembrava, ela indicava o próprio Deus. Se a arca estivesse ali, era sinal que a presença de Deus era real ali. Esta arca hoje, ela vive dentro de você, é o próprio Deus através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando os filisteus roubaram a arca, eles acreditavam, esta era a crença, de que o Deus de Israel era a arca. Quando eles roubaram, eles roubamos o Deus de Israel. O Deus deles é um caixote de madeira velho. Nós roubamos, nós levamos embora. E a Bíblia diz que eles cataram a arca de Israel, que tipificava, que lembrava o próprio Deus, e colocaram dentro do templo de Dagom, o Deus dos filisteus, e colocaram aos pés de Dagom. E Dagom, irmãos, era um Deus, era uma estátua como se fosse um índio, grande, gigante, e ficava em pé com sinal de vitória. E eles colocaram a arca da aliança aos pés de Dagom. Falaram assim: aí, Deus de Israel, beije o pé de Dagom, porque o Senhor não é Deus. Deus é Dagom, o Senhor não é Deus, o Senhor não vale nada, o Senhor não presta. Deus é Dagom. Vamos embora, vamos festejar a vitória. E diz a Bíblia, escute isso para você entender, irmão. A Bíblia diz que enquanto eles festejavam durante a madrugada a festa sobre os israelitas, a vitória, Deus fez com que a estátua de Dagom, ela abaixasse e se curvasse, colocasse a face no chão, diante da arca da aliança do concerto. No dia seguinte, os sacerdotes de Dagom abriram o templo de manhã, e quando eles abriram, eles olharam aqui e falaram: que é isso, gente?
Alguém veio aqui, derrubou a estátua de Dagon e colocou ela no chão. Levanta ela de novo, põe ela de pé, põe ele debaixo do pé dela. No dia seguinte a Bíblia diz que Deus olhou aqui e falou assim: ah é? Vocês estão querendo folgar comigo? Estão querendo tirar uma onda com a minha cara? Pois eu vou fazer outra com Miguel. Desce lá, arranca a cabeça, arranca os braços, arranca a perna de Dagon, deixa só o tronco lá, porque o Deus de Israel é Deus sobre todas as coisas da terra. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que às vezes isso é uma realidade. Eu não vou ser mentiroso com você. Você perde uma batalha, você perde uma luta, você vê as coisas saírem entre os teus dedos, mas não é porque o seu inimigo venceu que Deus deixou de ser Deus na tua vida, e o diabo está triunfando sobre você. Uma vez debaixo da mão deste Deus, nós já nos tornamos mais do que vencedores, e não importa se você fraquejou, a vitória ainda é do povo de Deus. Confie, acredite, creia, saiba na mão de quem você colocou. Tu não colocou a mão nas mãos de um Deus pequeno, mas colocou na mão de um Deus forte, vitorioso, poderoso, maior. O seu rosto está na glória e os teus pés estão na terra, e ele diz: domínio sobre todas as coisas é o Senhor dos exércitos. Nós estamos servindo a um Deus poderoso, irmão. Alabachurianda, rabacanda, rabacanda, rabacai. Tu não tem que ter medo do que está acontecendo ou do que possa acontecer. Deus é maior do que tudo na vida. Se eu coloquei a minha família na mão de Deus, eu sei que ela está bem. Se eu coloquei as minhas coisas na mão de Deus, eu sei que está nas mãos do Deus certo, das coisas do poderoso, daquele que poderá direcionar da forma certa. Eu sei, eu creio, eu preciso acreditar, porque se eu não creio, irmão, eu estou trocando todos os meus valores. Eu não estou sabendo se eu creio em Deus, se eu creio em mim mesmo, se eu creio não no homem, se eu creio no dinheiro, se eu creio nas possibilidades, se eu creio no sentimento de alguém. Eu não tenho que crer em nada. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no próprio homem, que crê em carro, crê em cavalo. Tem que crer no Deus que você resolveu colocar na mão dele a sua vida, a sua família, as suas coisas. Em nome de Jesus, vamos acabar com esse negócio. Para de ficar trocando o seu coração. Você não sabe no que acreditar. A sua esperança você não sabe onde colocar. Coloque ela em Deus, e aí você diga: eu e minha casa estamos servindo ao Deus que não desampara aquele que crê e aquele que busca. Pode ser até que o dilúvio sobrevenha, mas Deus preparará a terra firme e seca para mim, porque maior é Deus. Eita Jesus dos crentes. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu preciso entender uma coisa. Eu preciso acreditar mais em Deus do que eu estou acreditando. Irmão, você tem que dar mais credibilidade. Fale isso aí para esse crente que está do seu lado. Fale: você precisa dar mais credibilidade para o Deus que você está servindo, irmão. Você está dando pouca credibilidade. Pouca. Você tem que dar mais credibilidade para o Deus que você está servindo. Você está dando pouca, irmão. Irmão, você está dando muito pouca credibilidade para Deus. Você precisa dar mais credibilidade para Deus. Tu acha que para Deus este teu problema é alguma coisa? Se Deus fez uma estátua se curvar para mostrar que Ele era Deus maior do que tudo, tu acha que o teu problema para Deus significa alguma coisa, irmão? Você acha que Deus não tem capacidade de se infiltrar? Essa seria a palavra certa. No meio da tua família e mudar essa situação? Que é isso, irmão? Nós precisamos dar mais credibilidade para Deus. E você sabe o que eu acho engraçado? Quando eu falo isso, talvez alguém possa falar: nossa, o pastor Leandro está dando uma viajada, o pastor está falando bobagem. Bobagem nada, irmão. Bobagem nada. Aquilo que eu acabei de falar aqui. Fica usando subterfúgio. Não é corajoso o suficiente para admitir que não crê que Deus pode fazer isso por você. Aí você fica aí sofrendo com um cara de besta, achando que sabe alguma coisa, não sabe nada.
Você precisa dar mais credibilidade para Deus. Crer mais em milagre. Parar de ser racional demais. Deu certo? Não. Para com esse negócio. Seja mais espiritual. Oh, Jesus, peguei no seu calcanhar agora, né, irmão? Seja mais espiritual. Creia mais no milagre. Creia mais na ação de Jesus. Irmão, eu queria ver, irmão do céu, como eu queria catar essa igreja inteirinha, fazer um flashback, meu filho, e a gente ir lá pro dia que Jesus cuspiu no chão, fez e tacou na cara do cego, para ver os crentes tudo horrorizado, tudo. Não é Jesus não, gente, deve ser outra pessoa. Eu queria ver, irmão. Nós precisamos acreditar mais. Nós não podemos ser emocionalistas, mas temos que deixar um pouco de lado o racionalismo fechado e amarrado e crer mais, porque isso nos intimida a crer em Deus. Isso é a verdade. Isso nos intimida. Ah não, eu não posso perder o meu equilíbrio. Não é para você perder equilíbrio, é para você crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu entregarei na mão do Senhor, confiarei nele, porque eu sei que ele tudo fará. Tem gente que entregou na mão de Deus e está tirando da mão de Deus todo dia. Sabe como é que você tira? Você tira quando você perde a paciência, quando você perde a cabeça, quando você começa a tomar atitudes controversas àquilo que você disse. Se você está crendo no Deus da família, em nome de Jesus Cristo, parai e está aí de pé e vede o grande livramento do Senhor sobre a sua vida. Rabacanda, rabachorianda, rabacanda, rabacai. Oh, aleluia! Rila basurianda, rabacanda, rabarabachorianda, rábia. Eu estou há uma semana, eu cheguei hoje. Eu estava viajando, pregando a palavra de Deus. E no domingo eu fui pregar em Piracicaba. Eu estava voltando muito tarde, porque os assembleanos eles têm mania de começar culto de manhã e terminar só à noite. E eu preguei o dia inteiro, igual um condenado, Jesus. Mas foi bom. Quando eu estava voltando à noite, lá em São Paulo agora, eles arrumaram a Marginal. A Marginal ela ficou boa agora de se andar. Só que eles ainda não sinalizaram a Marginal. Então o que acontece? A Marginal ela ganhou 8 braços de pista. Só que eles não sinalizaram nada. Então ainda tá cheio de cone, cheio de coisa lá. E é escuro, irmão. Eu tenho que orar para Deus iluminar a cabeça do Kassab, porque ele não quer botar luz na Marginal, irmão. Não sei que demônio é esse. E é tudo escuro. Eu estava vindo cansado, né, irmão? Preguei, eu levantei, foi 5 da manhã para ir para Piracicaba. E estava muito cansado, não havia descansado o dia todo. Eu estava voltando, dirigindo o carro do pastor Ricardo. E Deus abençoou o neguinho, tá com o carro, parece um avião, irmão. E eu gosto de correr, sabe? Deus me deu 3 livramentos já dei 3 perder, irmão. Mas eu quebrei essa maldição. Nem arranhar carro, mas arranho. Meu carro tá todo batido por causa da minha mulher. É culpa dela. E eu vinha no pau, irmão, querendo descansar, né? Quando eu entrei, eu subi um elevador, você sai da Bandeirantes e vira para entrar na Marginal. Eu não vi que tava, por estar mal sinalizado, havia uns trechos onde eu tinha que seguir reto. E eu não entendi nada, eu virei o carro para entrar. Irmão, no que eu entrei, irmão, pensa num carro, ele bateu num buraco. E o carro, ele fez eu falei, ai, mami, sei para mais de 100 para. Eu falei, agora morreu. O irmão, o neguinho dormindo lá, não ia nem ver a morte. E o carro foi, eu falei, eu perdi o controle dele. Eu cheguei a perder tanto o controle que eu fiz assim, ó, eu soltei, porque eu não estava conseguindo segurar. Irmão, pois o carro, eu não sei o que aconteceu. Ele morreu. Irmão, o carro morreu e parou virado assim. Quando parou, o Ricardo acordou. Irmão, o irmão tá louco, é? Falei assim, irmão, a gente ia morrer. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, irmão, eu perdi a direção por causa dessa porcaria, desses negócios aí que não dá para entender nada. Falou, rapaz, e naquele momento em que eu vi aquela situação, irmão, que a 100, você sabe, se um carro a menos de 50, sem direção, ele faz um estrago se ele bater em alguma coisa. Era para nós morrermos ali. Só que naquele momento, quando eu já tinha perdido a direção, ou seja, eu já tinha ido embora. Deus olhou e falou, opa, esse aí crê no Deus que fez os céus e a terra.
E aquilo que eu não pude fazer, naquele momento que eu soltei o volante, Deus fez o carro morrer para ele parar.